Olá, muito boa noite, bem-vindos de volta para mais uma aula de Fundamentos de Informática e nós vamos ver componentes internos. Nós estávamos vendo na aula passada sobre a placa-mãe, a placa principal do nosso computador, e vimos também os barramentos, os circuitos eletrônicos que vão trafegar informação na placa-mãe, os slots, as conexões, e vamos continuar com os nossos componentes. E nós vamos ver sobre o processador. O processador é a nossa CPU, ou a nossa unidade central de processamento. Ele é o principal componente do computador. Ele é o cérebro do computador. É ele que é encarregado de executar uma série de cálculos, operações lógicas, operações aritméticas e comandos. Ele processa os dados de entrada e gera dados de saída. Essas informações de entrada vai depender do tipo de programa ou instrução que solicitou o processamento. Por exemplo, o editor de texto, a planilha eletrônica, áudio, vídeo. Então, dependendo do programa, do que ele solicitou de entrada, o processador vai fazer cálculos, vai fazer operações e gerar a saída para esses programas. Aqui a gente tem uma imagem do processador. Então, ele é um chip, né, eletrônico. Então, é composto de milhões de transistores e o desempenho está relacionado a algumas características que vai definir a velocidade, a rapidez que ele vai executar os seus processamentos. Quando se fala em processador, nós falamos em clock, que é bem relacionado a tempo, né, ao relógio. E o que é o clock? Ele regula o tempo necessário para o processamento de cada instrução. É feito através de uma medida, né? Essa medida é a medida de frequência que a gente tem, que ela é chamada de hertz. Então, a gente tem o hertz, o megahertz e o gigahertz por segundo. Essa é a frequência que o processador vai trabalhar. Quando uma determinada frequência é medida em gigahertz, por exemplo, o que a gente pode dizer? Que nós estamos tendo bilhões de ciclos por segundo. O que é o ciclo de clock? O ciclo ele vai corresponder a cada intervalo de tempo em que as operações são executadas. E normalmente corresponde a nanosegundos. Então, é uma velocidade muito grande. Quando os primeiros computadores foram sendo criados, a frequência de todos os componentes era a mesma. Então, todos eles trabalhavam na mesma velocidade. Processador, memória RAM, os barramentos, as placas expansoras, tudo tinha a mesma velocidade. E com o passar do tempo, teve uma evolução muito maior no processador. Os processadores começaram a ser mais rápidos que os outros componentes. Então, teve a necessidade, então, de criar um pulso de clock diferente entre o processador e os demais componentes. Então, o que seria isso? O processador ele vai ter esse pulso, é quando ele vai gerar a velocidade de execução das instruções, ele vai gerar um pulso diferente de quando o pulso dos outros componentes. Então, o processador funciona mais rápido que os outros componentes nesse caso. O clock ele é uma frequência interna ou clock interno. E o que é o clock interno? Ele refere-se à capacidade interna de processamento, ou seja, a velocidade em que os ciclos serão lidos internamente dentro do processador. Por exemplo, quando dizemos que um processador trabalha a 1 GHz, quer dizer que ele processará até 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, ele vai fazer 1 bilhão de instruções por segundo. A frequência externa, ou clock externo, ele vai referir-se à velocidade com que o processador vai fazer as transferências das informações através do barramento da placa-mãe. Lembrando que o barramento da placa-mãe que está ligado direto com o processador é o Frontside Bus, que a gente viu na aula anterior.
Temos então a largura de leitura de dados. O que isso quer dizer? Que a quantidade de bits que determinado dispositivo pode ler ao mesmo tempo. Também podemos chamar essa leitura de taxa de transferência de dados. Ou seja, é quantos dados, quantos bits podem ser transferidos numa comunicação entre os dispositivos ao mesmo tempo. Começamos então com 8 bits, 16, 32 e atualmente 64. Então, a grande maioria de todos os dispositivos mais novos são 64 bits. 32 bits já são dispositivos um pouco mais antigos. Quando a gente instala um sistema operacional, nós temos que instalar um sistema operacional específico para 32 bits ou para 64. Os sistemas operacionais, todos eles têm essas duas versões. E até hoje, as versões mais novas de sistema operacional ainda mantêm a de 32, porque ainda temos hardware com processador de 32 bits no mercado. E aí nós temos, então, nessas leituras, na largura de leitura, duas leituras, a interna e a externa. A interna é a taxa de leitura em que informações são executadas dentro do chip do processador, ou a quantidade de bits internos que é lida em cada ciclo. A cada vez que o processador tem um ciclo de operações ali, ele vai ler 64 bits, ou 32 bits, ou 16, ou 8. Lembrando que os mais novos, 64. E a leitura externa é a taxa de leitura em que as informações são transferidas do chip do processador para a placa-mãe através do barramento local. Ou seja, a quantidade de bits que o processador envia ou recebe através do barramento local em cada ciclo. Então, a leitura interna ocorre em cada ciclo dentro do processador e a externa é a transferência entre o processador e a placa-mãe. Quando a gente fala em processador, quando eu compro um processador novo, eles geralmente vêm com uma pecinha junto chamada cooler, né? Que é o ventilador. E esse ventiladorzinho ele vai servir para resfriar o processador. Por quê? O processador ele aquece muito conforme o uso dele, né? Ele vai fazendo cálculo, os elétrons trafegam nele em velocidade tão alta que ele aquece. E esse aquecimento eu preciso resfriar, porque senão ele não para de aquecer. E quem faz esse resfriamento é esse ventiladorzinho com uma peça de alumínio chamada dissipador. Esse dissipador ele vai fazer a dissipação do calor emitido pelo processador, enquanto o cooler ele gira numa alta velocidade e resfria o dissipador, resfriando o processador. Antigamente, o processador, as placas-mães não tinham controle da temperatura que o processador atingia. Então, o processador queimava, ele podia danificar os componentes, danificar a placa-mãe, ou até pegar fogo. As placas-mães mais novas, elas já têm um controle de temperatura. Então, dependendo da temperatura que o processador atinge, ela corta a energia, então ela desliga o computador para não acontecer essa queima. E em questão de cooler, a gente pode ter o air cooler, né? Que o air cooler trabalha com ventilador, e o water cooler, que ele trabalha com resfriamento através de líquido. Então eu vou ter uma mangueira que passa por uma peça de cobre, e essa mangueira tem uma bomba que envia esse líquido. Então esse líquido circula entre um reservatório. Então a bomba manda o líquido do reservatório que passa no processador, passa numa espécie de radiador, né, com um dissipador e o cooler. E aí esse cooler, em vez de resfriar diretamente o processador, ele vai resfriar o líquido. E aí esse líquido passa por essa peça de cobre que está interligada com o processador e faz o resfriamento. Então tem várias formas de a gente resfriar o processador. A mais comum
é com um ventiladorzinho assim. E geralmente quando você compra um processador novo, a fabricante te manda o cooler ideal para aquele processador junto. Bom, e o cooler, então ele vem de fan, né, que é o ventilador. Então ele é um pequeno ventilador. A gente chama ele de cooler porque é resfriador, né? E ele também pode chamar de ventoinha. A base dele é feita de cobre ou alumínio, que é aquele dissipador. Todo dissipador ele tem embaixo dele essa base de cobre ou de alumínio. Então ele vai ter uma trava que a gente vai travar nessa, até dá para ver os parafusos aqui que vai encaixar esse dissipador, né? E o cooler vem em cima dele. Então eu encaixo bem acima aqui do processador. É assim que vai funcionar essa dissipação. E entre o processador e essa peça de cobre ou essa peça de alumínio, o dissipador, eu tenho uma pasta, que é essa aqui, que está sendo aplicada aqui, essa branca, que é uma pasta térmica, que ela vai ajudar esse resfriamento. Então, sempre numa manutenção de computador, a gente tem que dar uma manutenção na pasta térmica também. Sempre trocando, porque ela resseca com o tempo, né? A temperatura que o processador atinge é tão alta que ele resseca essa pasta. Então a gente tem que dar uma manutenção aqui também. Retira a pasta, põe uma pasta nova e encaixa o dissipador com o cooler novamente ali. Bom, o cooler, então a gente sempre tem que lembrar de ter um modelo compatível, né? Se eu instalar um modelo diferente do que o processador precisa, pode ter então uma perca de resfriamento ali. Então o processador pode manter aquecido por muito tempo. Às vezes eu tenho um cooler que não é tão compatível assim, ele não resfria tanto o processador, só que o processador vai estar sempre no topo máximo de temperatura que ele atinge. Então, isso também danifica a peça, também vai diminuir a vida útil do processador. Bom, então, quando a gente tem em componentes internos processador, ele sempre está ligado aqui com as memórias, porque a gente necessita das memórias que vai trabalhar em conjunto com o processador. E as memórias, nós temos duas categorias. A memória de armazenamento primário ou temporário e o armazenamento secundário. E o que é o armazenamento primário, o temporário? São dispositivos que armazenam determinados dados enquanto está sendo fornecida energia. Enquanto o computador está ligado, esses dados estão armazenados na memória. Desligou o computador, tirou da tomada, parou de passar energia, os dados são perdidos e eu perco eles da memória. Então eu tenho aqui uma memória volátil, ou seja, ela só recebe os dados enquanto ela está sendo energizada. Em armazenamento primário, nós temos dois tipos de memória: a memória ROM e a memória RAM. Na memória ROM, ela vem de Read Only Memory. O que é essa memória ROM? Ela é responsável por armazenar os programas da BIOS, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho o que é. E ela é uma memória volátil, ou seja, a ROM ela perde os dados quando o computador é desligado. Mas os dados que a gente tem nela, eles não podem ser apagados, eu não posso substituir. Então ela já vem de fábrica com os programinhas e os dados específicos que ela vai funcionar. Esses dados não podem ser apagados. Mas então aí a gente chega no seguinte problema. Se ela é uma memória volátil que perde os dados quando desliga, como que eu mantenho esses programinha da BIOS sempre armazenado nela? Então é para isso que a gente tem uma bateria que a gente chama de CMOS, ou uma bateria que o código dela é a CR2032. Então toda a placa-mãe vai ter essa bateria. Essa bateria ela vai servir para manter
essa memória ROM sempre com energia. Por isso que a memória ROM mantém os dados ali. E essa memória ROM, ela é principalmente para o programa da BIOS, que a gente vai ver o que é, e para as configurações de sistema. Então, por exemplo, quando eu começo a ter um problema com o relógio do computador, eu estou com um problema com a minha bateria. Minha bateria está começando a ficar desgastada. Eu vou ter que fazer uma troca de bateria. Então, o relógio do computador ele é mantido na memória ROM. Por isso que toda vez que eu ligo o computador, ele vai estar com o tempo correto. Porque esse tempo está armazenado na memória ROM. Sempre que a gente liga o computador, antes de funcionar o sistema operacional, a gente depois vai ver um pouquinho sobre a tela de setup. Lá a gente consegue ver que a gente tem um relógio funcionando, sem o sistema operacional estar funcionando. Esse relógio está funcionando exatamente porque ele está armazenado na memória ROM. E a memória ROM, por que a gente fala que ela é de Read-Only Memory, apenas de leitura? Porque ela vem exatamente com esses programinhas instalados e a gente não consegue alterar esses dados aqui. Ok? Bom, e a gente tem alguns tipos de memória ROM. Nós vamos ter a PROM, que é uma memória ROM programável, ou seja, é uma memória fabricada sem programação de fábrica, sendo possível programá-la apenas uma vez. Depois que foi posto um programa nessa memória, eu não consigo reprogramar ela. Aí eu tenho a EPROM, que é a Erasable PROM. O que ela faz? Ela é um tipo de memória ROM que ela vai possibilitar o apagamento e a reprogramação. Então, eu já consigo criar aqui um novo programa, colocar algum outro programa por cima do que eu tinha. Né? Então, eu tenho que ter uma janela de vidro com raios ultravioleta de alta potência para poder apagar esses dados. Se eu tiver a condição de apagar os dados, eu tenho depois como reprogramar uma memória EPROM. E depois a gente tem a EEPROM, ou seja, ela é uma PROM, pode ser apagável de forma elétrica. Então, esse é o tipo de memória ROM usada atualmente. Antigamente a gente só tinha a ROM mesmo, a PROM, né, programável, e essa daqui, a EEPROM. E depois passamos a ter a EEPROM. Então, ela vai permitir a reprogramação através da utilização de disquete ou pendrive instalando no USB, usando o hardware instalado no computador. Então, o que acontece? Lembrando que a gente tem a programação, o programinha da BIOS, atualmente ela pode ser atualizada. Eu posso atualizar esse programa. A BIOS ela traz informações da placa-mãe, né? E eu posso atualizar esse programa da BIOS. Antigamente não tinha como, hoje tem. Eu atualizo, por exemplo, eu vou no site do fabricante da placa-mãe, baixo a nova versão da BIOS e faço atualização de forma elétrica, com disquete, com pendrive. Hoje, atualmente, utiliza-se pendrive. Põe o pendrive que ele tem um programinha específico com essa atualização e aí eu consigo fazer. Só que sempre tem que tomar cuidado, porque se eu estiver fazendo uma atualização da BIOS de forma elétrica e acabar a força, por exemplo, no meio dessa atualização, eu perco a BIOS. Consequentemente, eu perco o programa de inicialização principal do computador, eu perco a placa-mãe ali. Eu tenho que ter um jeito de trocar uma BIOS ou compro uma placa-mãe nova. Então, tem que tomar cuidado quando a gente faz a atualização de BIOS. E além da memória ROM, eu tenho a memória RAM, que é uma memória de acesso randômico. Todas as informações necessárias para executar um sistema operacional, os arquivos e os programas abertos posteriormente, ou seja, eu estou com o sistema operacional funcionando e eu abro os programas,
esses programas estão armazenados junto do sistema operacional na memória RAM. A memória RAM é a memória principal do computador. É o dispositivo que permite o armazenamento temporário de dados, ou seja, ela também é volátil. Eu desliguei o computador de energia, eu perco os dados que estão na memória RAM. Por isso que toda vez que a gente liga o computador, a gente tem que abrir os programas novamente. Tem sistema operacional que atualmente ele consegue manter armazenado em alguma parte do HD quais programas estavam abertos. Mas isso é o sistema operacional que faz, não é a memória RAM. Então, quando a gente inicia o sistema operacional, ele pega o que eu já tinha aberto e põe na memória RAM de novo. Então, quando eu brinco com vocês, alunos, vocês estão tudo em memória RAM, é porque às vezes eu acabo de explicar, dá 10 minutos, pergunto de novo do que eu acabei de falar. Então, eu falo, nossa, é como se tivesse desligado o computador e ligado de novo, vocês perdem aquela informação, né? Então, por isso que a memória RAM é uma memória volátil. E a memória RAM, como que vai funcionar? O processador não tem a capacidade de armazenamento, então ele põe na RAM tudo aquilo lá. O processador ele só processa, ele não guarda dados. Então, eu preciso da RAM para estar esses dados funcionando. Lembra quando a gente está fazendo programação que eu falo, aloca a variável na memória. Qual variável está alocada? Então, a memória, é isso que está acontecendo. Quando eu tenho lá um int número, por exemplo, o meu programa está funcionando, meu programa está na RAM, e eu tenho um espacinho da memória RAM que está armazenado uma variável do tipo inteiro lá. E o processador faz a busca de dados na memória RAM, que é a operação de leitura. Ou ele armazena os dados, que é a operação de escrita. Quando ele precisa buscar uma informação na RAM, ele faz a leitura. Quando ele precisa passar uma informação para a RAM, ele faz a escrita. Então, um exemplo aqui. Quando eu executo um programa, ele é transferido do HD para a memória RAM. O processador vai ler os dados e executar. Então, o meu programa vai do HD para a memória RAM, e aí o processador faz a leitura do que eu tenho lá na RAM para me executar o programa. Então, quanto mais memória eu tenho, mais programas eu posso rodar simultaneamente. Lembra que eu já falei que, fazendo uma analogia, a memória RAM é a nossa mesa de trabalho e o processador é como se fosse a gente trabalhando? Então, eu preciso pegar um documento para buscar. Eu vou fazer a leitura do documento. Eu vou até minha mesa, procuro aquele documento, trago, leio ele, e aí eu devolvo ele para a mesa. Então, eu faço a escrita novamente. Quanto maior minha mesa de trabalho, mais documentos eu posso pôr ali. Então, é praticamente essa analogia aqui. Quanto maior a minha memória RAM, mais programas eu consigo rodar simultaneamente. Cada modelo de placa-mãe possui sockets, que é onde que a gente vai encaixar a memória RAM, e ele vai dar suporte ao determinado tipo de memória RAM. Então, a placa-mãe ela tem tipos específicos de memória RAM que pode ser utilizada nela. Em alguns modelos, quando surge um novo tipo de memória RAM, aí eu tenho que fornecer tipos diferentes. Então, tem placa-mãe que ela vai ter um socket mais antigo junto do socket mais novo. Então, eu posso pôr uma memória RAM mais antiga com uma memória RAM mais nova. Óbvio que as duas não vão trabalhar na mesma velocidade, né? Se eu tiver os dois padrões trabalhando junto, cada pente de memória a gente chama de módulo, né? Se eu estiver trabalhando uma memória RAM mais nova com uma antiga na mesma placa-mãe, elas não vão estar trabalhando na mesma velocidade. Então, tem que ter cuidado com isso daí. E quais características a gente tem na memória RAM? A gente tem a capacidade de armazenamento, que ela é definida em megabyte ou gigabyte, né? Antigamente, 512 megabytes, 1024 megabytes, que era 1 GB, 2048 megabytes, 2 GB. Hoje, nossas memórias já estão aí com 32, 64 GB de memória em um pente, né? Então, a gente pode ter um conjunto de
4 pentes de 8 GB cada, né? Ou 4 pentes de 16 GB cada. Então a gente já está nesse ponto de 16, 32, 64 GB de capacidade de armazenamento da memória. E conforme também cresceu a memória RAM, cresceu os programas, né? Os programas hoje estão também com uma capacidade maior, né? Principalmente quando a gente trabalha com programa 3D, com jogo, que ele necessita de um espaço muito maior de memória. E além da capacidade de armazenamento, nós temos a velocidade. Nas memórias FPM e EDO, que são versões bem antigas de memória RAM, a velocidade era medida em ns, nanosegundos, ou tempo de acesso, que é o tempo definido para ter uma leitura ou uma escrita. Depois disso, passamos a ter as memórias SDRAM, que a memória passou a ser medida também em Hz. Então, cada memória, cada tipo de memória, tem os Hz que ela trabalha, a frequência que ela vai trabalhar. Aqui tem um exemplo dos formatos de memória RAM, os mais atuais, né? Que ele vai corresponder à estrutura física também, que cada tipo de memória tem um encaixe diferente. Quando a gente tem as DDR, que são as mais atuais, elas são todas SDRAM, e aí eu tenho a DDR, a DDR2, a DDR3 e atualmente no mercado a DDR4. Está para surgir a DDR5. A gente consegue ver aqui que os encaixes no slot é diferente. Onde eu tenho esse pedacinho aqui, né, esse quebradinho, é onde vai diferenciar que eu não vou conseguir colocar, por exemplo, uma DDR num slot de DDR4. Então, lá na minha placa-mãe, eu tenho slots diferentes. Então, se a gente seguir aqui o DDR, eu tenho esse tracejado, ele encaixa nesse ponto do meu slot. O DDR2 vai encaixar nesse ponto aqui. O 3 está mais para cá. E o 4, ele fica no meio, entre o 1 e o 2, onde tem um fechozinho ali, que se a gente consegue ver aqui, ó, é bem esse espacinho, que é onde que a gente consegue encaixar lá na nossa placa. As DDR4 começaram a ter esses formatos mais novos, né? Então, por baixo daqui eu tenho o chip de memória, e aí eu tenho essa plaquinha que seriam os dissipadores, né? Então, atualmente elas já estão com um suporte à temperatura também, porque a memória RAM também esquenta, né? Muito maior e bem mais estilosas, né? Aí vai de marca para marca. Essas aqui são da HyperX, essa daqui é da Corsair e essas acho que é da XPG. Então cada marca tem esse suporte plástico aqui, né? Plástico ou de alumínio, na verdade geralmente é alumínio, né? Não é plástico, é alumínio. E tem esse suporte para fazer uma dissipação de calor aqui, né? Então aqui tem um exemplo das memórias mais atuais, que são as DDR4. E aí, quando a gente fala de memória, nós também temos que falar da memória cache. O que é memória cache? Tem uma grande diferença entre a taxa de transmissão do processador com a memória RAM. Lembra que os processadores são mais rápidos que a memória RAM? E isso fazia o quê? Impedia que o processador trabalhava com velocidade inferior, porque ele tinha que trabalhar na mesma velocidade da memória RAM. E foi dando divergência ali, o processador sendo muito mais rápido, então ou seja, ele ficava lento, mais lento, porque ele tinha que trabalhar com menos velocidade do que ele podia oferecer. Com isso, surgiu uma tecnologia de uma memória chamada cache. O que é a memória cache? Ela é uma memória interna do processador e ela vai trabalhar com uma velocidade muito superior à memória RAM. E ela trabalha junto com o processador. Então, a memória cache ela é dividida em níveis. Então, ela tem o level 1, né? O L1, ou nível 1, que é uma memória presente dentro do processador, que possibilita ela trabalhar na mesma velocidade que o processador. E aí a gente tem o level 2, que é uma memória também rápida, mas ela é um pouco mais lenta que a L1. E os processadores atuais já têm encapsulado dentro dele também
a cache L2. Antigamente, ela vinha fora do processador, a L2, tinha só a L1 no processador, e ela era fixada na placa-mãe. E também temos uma cache level 3, que é um pouquinho mais lento que as outras duas. Então, o que o processador faz? Ele faz uma escala aqui. Quando eu tenho um dado que ele precisa consultar, muitas vezes, com constante, né? Muitas vezes ele precisa ir lá verificar, fazer a leitura ou fazer a escrita desses dados, ele trabalha. O dado, eu preciso de uma velocidade maior, ele joga ele na cache L1. Precisa de uma intermediária, na L2. Precisa de uma um pouquinho mais lenta, que não tem tanto na L3. E mesmo a L3, ela ainda é mais rápida que a memória RAM. Então, o que geralmente tem ali? Informações referentes ao sistema operacional, chaves de acesso, alguns tipos de informações assim, para deixar mais rápido, coisas que o processador, com constância, fica consultando, né? Aí ele joga nessa memória cache. Então aqui a gente tem um exemplo dos core do processador, que o processador hoje ele é dividido em vários núcleos, né? Os mais antigos tinham um núcleo só, e cada core, né, cada núcleo de processador, ele tem então a cache L1 e a L2, e aí a gente tem uma L3 aqui, que faz a integração com as memórias RAM, né? E a L3 também tem uma L1 e uma L2 aqui. Além dessas memórias, nós temos uma memória virtual. Esse tipo de memória é uma espécie de extensão entre a memória RAM e o HD. Ou seja, quando a memória RAM não tem mais espaço, atualmente a gente já não passa muito por isso, né? Isso daqui funcionava bem nos computadores um pouco mais antigos, que a memória RAM não era tão grande assim, né? Hoje a memória RAM já é suficiente. Se eu tiver uma memória RAM de 16 GB, já é suficiente para um computador trabalhar muito bem. O que ele fazia? Quando a memória RAM estava muito cheia, ele fazia uma paginação. Ele pegava um espaço do HD e jogava, usava o HD como se fosse a memória RAM. Né? Um pedaço do HD como se fosse uma memória RAM. Então, só que a gente tinha um pouco de perco de desempenho, porque o HD é um pouco mais lento que a memória RAM. Mas tinha como fazer essa paginação. Ele usava uma área do HD como se fosse uma memória RAM. Desligou o computador, essa área também apagava o que tinha ali. Então, falamos do armazenamento primário e temos o armazenamento secundário. O que são os armazenamentos secundários? São dispositivos onde as informações são armazenadas de forma permanente, ou seja, a gente desligou o computador, esses dados continuam lá. Aonde que a gente vê isso? Em cartão de memória, fita magnética, HD, SSD, CD, DVD. Esses dispositivos são considerados como armazenamento secundário. Bom, então por hoje a gente deu uma passada por processador, memória RAM, processador e memórias, né, armazenamento. Entramos em memória RAM. Agora vocês já conseguem entender, né, brincadeiras. Vocês estão tudo memória RAM hoje. E chegamos finalizando com o armazenamento secundário que a gente já viu na aula anterior, né? Então por hoje é só e até a próxima aula.